Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui hoje para dar continuidade a esse estudo dirigido do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parceria entre eu, Fernanda, da página Fé e Amor Fraterno, o Vinícius, da página Didática Espírita, e a Priscila, da Estude Kardec. E semana passada, na segunda-feira, o Vinícius nos falou do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, dos itens 1 ao 10. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar, nós vamos estudar os itens 11 ao 20. E aqui vamos. O item 11, a beneficência. E os Espíritos nos trazem, então, aqui um trecho. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olhe, a criatura às outras como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Então aqui o Evangelho nos trazendo o quanto os espíritos já elevados, que já atingiram essa sublimidade do espírito, ou que se despertaram para as virtudes que o Mestre Jesus nos orienta, nos ensina em seu Evangelho, esses espíritos têm uma alegria muito grande em doar. E inclusive tem mais alegria em doar do que em receber. E essa beneficência, essa alegria em doar, caracteriza então um sinal de elevação do espírito. Fazer pelo irmão é fazer por Jesus, como ele mesmo nos ensinou. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34 ao 40 da Bíblia, Jesus nos orienta com essas palavras: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que o fizemos? E então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizerdes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E com esse ensinamento, Jesus nos orienta de que quando nós fazemos pelos nossos irmãos, nós estamos fazendo a Ele mesmo. Porque Ele nos ensina que todos nós somos irmãos. Todos nós temos que nos amar uns aos outros. E segue mais um trecho desse item 11. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de recusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem é fazer! Então, aqui os Espíritos nos orientando que é na caridade que nós podemos curar as nossas próprias dores. Quando nós estamos vacilando na nossa fé, quando nós não estamos satisfeitos com a nossa condição, com a nossa saúde física, com a nossa condição material, com aquilo que nós angariamos para este reencarne. Quando nós vacilamos na nossa fé, os Espíritos nos orientam que basta que nós olhemos ao redor. Sempre haverá um irmão mais necessitado do que nós. E então, nessa caridade, nós temos um instrumento para curarmos as nossas dores e para sermos gratos ao corpo que nós angariamos para esta vida, a tudo aquilo que nós temos nesta vida. Nós vamos ser gratos pela nossa condição de existência neste novo reencarne aqui na Terra. E então, quando nós esquecemos um pouco de nós mesmos e olhamos para o próximo, nós vemos o quanto nós podemos auxiliar.
e esquecer um pouco das nossas reclamações, porque afinal de contas nós sempre achamos que a nossa cruz é mais pesada. Mas sempre existe alguém que está sofrendo mais que nós, que está numa condição muito pior que a nossa. Então, isso nos permite ser gratos e ajudar ao próximo e nos curarmos através dessa caridade, dessa lei de amor e de caridade. E nos orienta, os Espíritos continuam nos orientando no item 12, falando-nos sobre a bondade e a caridade. E nos dizem: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. E Jesus conseguiu resumir de toda a sua vida messiânica, de todos os ensinamentos que ele nos trouxe, a lei maior que ele resume até nós é: amai-vos uns aos outros. E ele complementa dizendo: assim como ele nos amou. Então, nos dizem também os Espíritos: não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Quando nós ainda não nos despertamos para essas virtudes que o Mestre Jesus nos ensina, através da caridade, da bondade, da afabilidade, da doçura, da calmaria, tantas virtudes que Jesus nos ensina. E ele foi o maior exemplo deles aqui na Terra. E existem tantos e tantos espíritos benfeitores que reencarnaram, que vieram, nos deram um exemplo e nos ensina que sim, é possível. É possível viver na Terra e não ser egoísta. É possível doar-se para o próximo. Doar-se e ser feliz ao nos doarmos para o irmão. Ao nos doarmos em prol de acalentar os sofrimentos, diminuir as aflições, dar o encorajamento, o fortalecimento, a fé, os ensinamentos do Evangelho. Quantas são as formas de caridade que nós podemos nos propor em levar àqueles que nos cercam, que buscam em nós fortalecimento, que buscam em nós ajuda, compaixão, alegria, dando-nos sequência então nos ensinamentos, sobre a caridade e a bondade. O Livro dos Espíritos também nos traz as leis divinas ou naturais, E no capítulo 11 deste livro, os Espíritos nos falam sobre a lei de justiça, amor e de caridade. Então, quando Jesus nos orienta e quando nós acatamos, quando nós decidimos que vamos seguir os seus ensinamentos e que vamos obedecer às leis divinas ou naturais que os Espíritos nos apresentam através da codificação, quando nós somos obedientes e resilientes, então, acatando então a essas leis divinas ou naturais, nós estamos optando pelo caminho de elevação do espírito, que é também o caminho da felicidade e da paz espiritual, do encontro de nós mesmos enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos do nosso Mestre Jesus. Seguindo aqui, os Espíritos nos aconselham: vossos males provêm todos do abandono voluntário, que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Mas, se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus. E outro trecho: a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador e a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, quando Jesus nos trouxe então a lei de amor, de caridade e de justiça, nos mostrando as virtudes celestiais que nós, se optarmos por essa caminhada de elevação e sublimidade do espírito através dessa purificação, do desenvolvimento dessas virtudes dentro de nós, ao praticarmos então essas leis com a boa vontade, com o amor, com o esforço dessa reforma íntima, nós estamos praticando
aquelas virtudes divinas que Deus nos ensina, que Deus nos traz e que Deus colocou em nossa essência quando nos criou. O amor é a essência do nosso espírito, e quanto mais nós lapidarmos essa essência, mais nós iremos nos iluminar, mais nós iremos nos encontrar, e mais assim nós seremos felizes. E o item 13 nos traz um trecho. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. E nos aconselham os Espíritos. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe os vossos corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. E aqui o Espírito da Verdade nos orientando de que não existe mérito nenhum se essa opção pelo amor e pela caridade não vier do livre-arbítrio do Espírito. Deus, Mestre Jesus, não nos faz imposições, não nos obriga a praticar o bem. Ele nos traz ao nosso caminho amigos da luz que podem nos orientar através de irmãos, familiares, desconhecidos, através da oportunidade de fazer o bem, nos testando, nos dando a oportunidade de optar pelo bem. Então, o mérito existe quando nós escolhemos com a nossa boa vontade, com o nosso livre-arbítrio. Que mérito nós teríamos se Deus nos obrigasse a praticar o bem? Nenhum mérito haveria nisso. E continua o item 14, as várias formas de praticar a caridade. E aqui os Espíritos nos mostrando que existem muitas formas de praticar a caridade. Não só a caridade material, que doa com a esmola, com o alimento, né? Mas nós podemos ser caridosos para com o nosso próximo ao nós aconselharmos, ao nós enxugarmos as lágrimas do irmão, ao nós dividirmos os momentos de sofrimento, estando ao seu lado, oferecendo um ombro amigo, ao nós educarmos os nossos irmãos através do Evangelho, através da evangelização, através da própria educação que eleva o espírito, né? Através do acolhimento das crianças, educando-as para que no futuro elas não se tornem um espírito vicioso, perdido nas ilusões da terra. Então, nós podemos oferecer o nosso amor de muitas formas. E Jesus nos orienta, nos ensina através desse Evangelho, que este é o caminho de salvação, que este é o caminho de felicidade e de paz, que todos nós podemos conquistar através das nossas próprias escolhas. E então, nos ensina também que nós podemos ser caridosos quando nós somos indulgentes, quando nós perdoamos, quando nós aceitamos as fragilidades dos nossos irmãos, quando nós não apontamos o dedo julgador, o dedo que pune, o dedo que critica, que menospreza, que humilha, mas quando nós acolhemos essas dificuldades, essas fraquezas dos nossos irmãos, nós praticamos a indulgência e isso também é uma forma de caridade. E então, o Evangelho nos dá o exemplo de caridade de senhoras que tricotam para as crianças pobres que sentem frio no inverno. Então, todos nós temos capacidades e habilidades. Temos também a condição material de, muitas vezes, doar dentro das nossas possibilidades. E quanto mais nós nos sacrificarmos e nós nos doarmos e nós nos entregarmos, nos esquecendo de nós mesmos, mais nós atingimos a pureza espiritual dos espíritos que já conseguiram se desapegar da matéria, se desprender do orgulho, do egoísmo, quando nós vemos no próximo irmãos, quando nós vemos no próximo a
instrumentos de elevação, instrumentos de alegria, de felicidade, de partilha, de alegria com a união. Então, nós passamos a nos sentir, né, nesse estado mais purificado, um só. O nosso irmão é parte de nós. Nós somos um. Deus, nós, os irmãos, a própria criação em si. Então, quanto mais nós vamos avançando, desenvolvendo todas essas habilidades, desenvolvendo todas essas virtudes, mais nós nos aproximamos de Deus, nosso Pai. Mais nós nos tornamos instrumentos dele, mais nós expandimos a luz do nosso espírito. Segue no item 15, a doação do pobre e do rico. E aí nos traz um trecho. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. E aqui então nos falando que independente da nossa condição material, nós podemos praticar a caridade de diferentes formas, como o perdão, a indulgência, como eu havia falado. E também os espíritos nos trazem uma historinha, né, de dois espíritos, um que foi rico e um que foi pobre, e que cada um carrega uma sacola com a caridade que fez aqui na Terra, e que quando eles se desencarnam, vão ao mundo espiritual, e que esse saquinho é colocado numa balança. E aqui os espíritos nos mostram que o rico chegou com o saquinho cheio e disse, muito doei. Mas quando foi colocado na balança, muito ele tinha, e pouco então lhe faltou, nada lhe faltou. Então essa caridade, e ele também doou com ostentação, né? Então no final das contas, o seu saquinho estava leve, porque nada o faltou. E ele doou com ostentação, para ter o reconhecimento dos homens. Quando o saquinho do pobre foi pesado, mesmo bem vazio, com poucas moedas, a balança pesou. E o pobre, mesmo que doou através do sacrifício, dando o pouco que tinha, e sem querer receber o reconhecimento dessa doação, o saquinho da caridade pesou muito. Então, aqui nos mostrando que independente, quando nós buscamos doar com ostentação, nós ganhamos o reconhecimento dos homens, mas nós perdemos o reconhecimento no mundo espiritual. Então, eis o título desse capítulo, né? Que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, temos que doar sem ostentação, sem buscar o reconhecimento, doar em silêncio. Segue aqui o item 16. Os itens nos orientam que trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então, a pobreza, a miséria, a falta do alimento, a falta da roupa, né? A falta do essencial, né? Para preencher as nossas necessidades humanas básicas. Esses irmãos pobres sofrem tanto. E neles nós temos a oportunidade de desenvolver e de aplicar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, quando nós trabalhamos pelos pobres, nós estamos trabalhando em nome do Senhor, em nome de Deus nosso Pai. E os Espíritos nos orientam que este é o caminho da nossa salvação, o caminho de felicidade. E segue o item 17, a piedade. E nos dizem os Espíritos, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. A abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Então, os Espíritos aqui nos orientam de que a felicidade pairará na terra quando o orgulho e o egoísmo forem dissipados
e quando então houver a piedade, a beneficência, a bondade, a caridade sendo praticada de todas as formas possíveis, a fraternidade, a unicidade, esse amor fraterno sendo aplicado diariamente nas nossas relações sociais, nas instituições governamentais, em todas as comunidades. Quando esse ensinamento estiver incutido em nossos corações, nós seremos capazes de nos colocar no lugar de nossos irmãos e nós vamos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. E isso sendo praticado por todos que habitam a Terra se transformará em um planeta feliz. E isso é um planeta de regeneração, um planeta já transformado. E estamos caminhando até este ponto. E segue no item 18, os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então, agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. E nos dizem também: dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, o de uma carícia, a de um sorriso amistoso. Então aqui, como Jesus remete às crianças em várias passagens da Bíblia, dizendo que quando nós fazemos por uma criança, nós também estamos fazendo por ele. Então é muito bem visto para a espiritualidade maior, a administração sideral, ao Mestre Jesus, aos amigos da luz. É muito bem visto quando nós acolhemos uma criatura que está em sofrimento, um ser que está abandonado ao léu, que não tem os pais para lhes ensinar o caminho do bem, o caminho do amor, que não dá a condição material para viver. Então, quando nós salvamos uma criança que está nessa condição, nós praticamos a lei de caridade, de amor que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, próximo item, item 19, benefícios pagos com ingratidão. E os espíritos perguntam: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E os espíritos respondem: o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, quando nós praticamos o bem de forma interessada, este não é o bem verdadeiro. Não é o bem que o Mestre Jesus nos orienta. O bem verdadeiro é o que é feito sem esperar nada em troca, O bem desinteressado. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, os espíritos nos orientam, que às vezes nós somos testados com a ingratidão, para sabermos se nós mesmo assim vamos continuar a praticar o bem. E isso nos dá o fortalecimento para praticar o bem cada vez mais de forma desinteressada. Porque se nós só fizermos o bem quando nós tivermos o reconhecimento, que mérito existe nisso, Então, nós às vezes somos testados para que a gente persista no bem, para que a gente aprenda a fazer o bem mesmo, esse bem verdadeiro, que é feito de forma desinteressada. E segue então o item 20, beneficência exclusiva. E é feita a pergunta então aos espíritos: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E os espíritos nos orientam: não, O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou sua opinião, seja sobre qual for. Se ajuda o irmão que lhe é diferente, abre então uma oportunidade de união. Então, nós não devemos praticar a caridade apenas com aqueles que nos são caros, aqueles que têm semelhança entre nós. Não podemos perguntar antes de fazer o bem,
qual é a crença do nosso irmão, qual a religião do nosso irmão, os Espíritos nos orientam que isso pouco importa. A caridade, nós temos que ver todos os nossos irmãos, todos aqueles que nos cercam como irmãos. Os Espíritos nos ensinam a grande importância que é a prática da caridade sem exclusivismo, sem selecionarmos. Então, vos agradeço por mais um dia de estudos aqui na página Fé, Amor Fraterno. Vos aconselho a lerem este capítulo na sua íntegra para maior esclarecimento, maior entendimento do capítulo. E na próxima semana nós vamos dar continuidade na página da Priscila, na Estude Kardec, o próximo capítulo, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, que Jesus vos abençoe, que nós estejamos acalentados pela espiritualidade que nos assiste. Fiquem com Deus.